precisa. Deixando claro também que em nenhum momento nas janelas eu falei que contrataria qualquer nível de jogador Real Madrid. Nunca prometi isso para ninguém. A minha promessa aqui foi sempre honrar os compromissos, por mais que isso seja muito doído para o torcedor. Eu gostaria de estar falando aqui de diversas contratações, mas as pessoas têm dificuldade de encarar a realidade. A realidade é dura, ainda mais quando os rivais, principalmente aqui do Rio de Janeiro, conseguem, em algum momento, se reestruturarem, passaram algum período de dificuldade se reestruturando, e nesse período de dificuldade dos adversários que eles estavam se reestruturando, a gente ainda estava aprofundando ainda mais em dívida. E muitas pessoas vão interpretar isso como desculpa. Não, eu estou só falando a realidade. A gente identifica e deixa muito claro que a gente sabe muito bem onde a gente errou e a gente tenta melhorar e trabalhar para isso. Só que todos os exemplos que vocês dão de contratação quando é ruim são jogadores que não são utilizados e vocês não citam os que são utilizados. A gente identifica onde a gente errou, onde a gente poderia ser mais assertivo. É muito difícil porque a avaliação ela passa por um crivo muito detalhado, mas daí em diante o jogador performar ou não, isso é muito relativo. Eu particularmente acreditava muito, e não vou dar nome só para não expor, assim, eu acreditava muito que um jogador ia desempenhar, e esse jogador não desempenhou ainda, e o que está desempenhando muito era o que eu menos acreditava e que desempenhou bem. Então, assim, é uma questão de adaptação. Quando a Admar fala na questão de jogadores prontos, eu acho que ele não quis dizer na questão física, ele quis dizer na questão do estrangeiro, a gente ter menos segurança se ele vai desempenhar ou não. O brasileiro ele já conhece, na realidade, por mais que ele tenha ficado um bom tempo fora do país, que é o caso do Thiago Mendes, ele já conhece a realidade, então a adaptação que ele quis dizer para mim foi nesse sentido, não foi de tempo de disponibilidade para jogar. Mas para ficar claro aqui, para não parecer desculpa, a gente sabe muito bem onde a gente errou e onde a gente pode melhorar. A questão do dinheiro, assim, a gente tem que ser muito claro. Desculpa eu responder a tua pergunta emendando outras, de repente eu já vou responder perguntas das outras pessoas. Por exemplo, quando eu falei que o Vasco, lá atrás, a gente ainda estava eu estava acho que na Câmara dos Vereadores, e eu falei, a SAF está quebrada, o Amodeu pode explicar melhor isso. E quando eu vendo jogos, ano passado, que eu vendi jogos, e o comprador ele escolhe os jogos, e ele escolheu o Palmeiras e o Botafogo, e a gente falou que foi pela questão financeira, e vocês são pessoas que têm informantes dentro do clube, que é uma coisa que faz parte do jornalismo, né? Tem fontes. Se vocês quisessem, vocês saberiam o motivo real. Só que eu preciso que vocês decidam que se vocês têm o desejo que eu fale e usem o que eu fale da forma correta, ou eu não falo. Porque, por exemplo, o jogo que eu vendi, que foi por uma questão financeira, o debate que alguém daqui levou para a própria televisão, falou assim, o Pedrinho vendeu o jogo por causa do dinheiro, mas esportivamente tinha que botar em São Januário. Até porque eu falei isso. É claro que eu quero jogar em São Januário, mas agora eu vou te fazer um depoimento. Eu vendi aqueles jogos por 4 milhões, 2 jogos, cada jogo foi 1 milhão, foram 2 milhões, porque a gente precisava juntar dinheiro para pagar o mês seguinte. O ano de 24, a gente pagava um mês, quebrando a cabeça para pagar o outro mês. Eu estou falando disso agora. Mas quando eu falei alguma coisa sobre a questão financeira, eu fui criticado porque eu estava expondo o Vasco e ia dificultar os jogadores para o Vasco para serem contratados. Aí o que eu faço? Eu me calo. Eu me calo porque, assim, se eu passar a verdade, as pessoas vão bater porque eu estou passando a verdade. Não pode falar isso que ninguém vai vir para o Vasco achando que o Vasco não tem dinheiro. Aí quando eu falo, eu sou criticado, mas a realidade é que nós vendemos para pegar esses 4 milhões para pagar o salário, para juntar para pagar o salário. E todos os meses de 24 foram assim, até que a gente entra com a medida cautelar antecedente por 90 dias, consegue
agradeço muito ao Amodeu e todo o departamento da SAF, os executivos, que conseguem criar mecanismos, arrumar outros patrocínios, a gente passa na Copa do Brasil e eu olho para trás e falo assim, caraca, a gente fechou um ano com salário em dia, sem adiantar a receita de 25. Toda a receita de 24, ela estava adiantada. Só que se eu fico passando isso, eu sou criticado por vocês, porque aí vocês vão falar que eu estou afastando as pessoas do Vasco. Aí eu prefiro tomar porrada, porque eu vendi o jogo, mas isso vai se espalhando como se eu tivesse vendido porque eu queria 4 milhões para botar um lustre no Vasco. Pô. Sua gestão ia ser diferente das outras. O comportamento da torcida, obviamente, quer dizer que ela não está gostando da gestão. Isso não quer dizer que eu não esteja trabalhando de forma diferente das outras gestões. Respeito muito o torcedor do Vasco, muito, e vou sempre respeitar. Como eu falo para vocês, a gente cria padrões de perfil para certos cargos. Por exemplo, eu estou presidente, então eu tenho que ter esse tipo de perfil, porque o presidente tem que ser coração duro, tem que ser um cara autoritário, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu não sou assim. Então, se você me perguntar, me entristeceu? Me entristece todas as vezes, pô. Porque a torcida do Vasco me xingar, vai me entristecer e vai me machucar. Porque eu sou vascaíno. Tem um lado afetivo muito grande com relação a isso. Então, quando a torcida me xinga, é lógico que me ofende. Me ofende no sentido de me entristecer. Isso vai fazer com que eu pare de trabalhar? Não. Eu vou trabalhar ainda mais para que eu consiga reconquistar o torcedor. E não o Pedrinho reconquistar o torcedor. O clube, de uma forma única, ter uma conexão arquibancada, campo, administração. Agora, com relação à gestão, que você falou, que eu prometeria ser diferente das outras, o que eu poderia fazer, te dar como maior prova, entrar numa recuperação judicial e colocar todos os meus bens. Eu não era obrigado a entrar numa recuperação judicial. Eu estou voltando porque a tua pergunta me permite isso, tá? Então, assim, só para não parecer que eu estou sendo repetitivo. Porque as pessoas normalizam certos comportamentos quando elas querem levar para um viés, que alguém me perguntou político aqui e acabou que eu não respondi. Para um viés político. Então, elas normalizam quando uma coisa forte desse jeito é feita. Ah, você botou seus bens mais... Aí o mais dura 3 quilômetros. Como se tivesse uma importância maior do que essa atitude, pô. Porque as pessoas acham que eu chego em casa e falo assim, eu coloquei meus bens lá, tá? Porra, não é possível que em algum momento as pessoas não caiam numa realidade e entendam o que está sendo feito, pô, de reestruturação. Quando a gente vai para uma recuperação judicial, que os meus bens estão ali, é a maior prova de respeito pelo processo que está sendo realizado. É a maior prova de respeito. Por quê? Eu não sei qual a receita que a gente vai ter, eu não sei qual a posição que a gente vai terminar no campeonato, eu sei as receitas ordinárias, as extraordinárias eu não sei. Então, assim, e eu tenho um compromisso para cumprir quando a RJ for aprovada. E se eu descumprir qualquer situação da RJ, todo o meu patrimônio adquirido vai embora. Não é uma gestão diferente? Todos os anos se passaram aqui falando de reestruturação. Esse ano está acontecendo de verdade. Isso quer dizer que eu sou o melhor? Eu não entrei aqui para ser o melhor presidente da história e também não sou o pior. Eu entrei aqui para fazer o meu melhor e o que eu acho certo. E ser certo incomoda, pô. Eu vou te dar alguns exemplos que eu preciso registrar. Vamos lá. Um grupo de oposição, já que se falou em política, que bate que a gente aumentou o custo da água e luz do calabouço. Você sabe por que aumentou o custo da água e luz? Vocês sabem, não? Porque tinha gato. Gato. Aí vão ficar chateados que eu vou falar? Mas eu tenho que falar, pô. Aí eu vou lá
reconheço a dívida, falo que quero pagar, aí eu sou errado, 150 mil reais de água e luz, realmente aumentou, porque eu quero pagar, porque isso não existe. Eu precisava fazer isso? Precisava, pô. Tem gente que balançou a cabeça, não precisava assim, pô. Vocês sabiam que 20 anos o Vasco não paga IPTU? Eu precisava reconhecer a dívida? Precisava, pô, porque o certo é pagar. Muitos falam assim, não, pô, tua gestão finge que não está vendo. Não, tem que pagar 2 milhões de reais, pô. O processo é duro, muito duro. Com relação ao Edmundo, que você citou assim, quem cala consente, tem muitas frases que elas foram criadas e eu não concordo muito. Uma delas é essa, quem cala consente. Não, cara, eu sou um cara muito educado, muito respeitoso. O Pedrinho, na física, tem muita coisa para falar sobre o que o Edmundo está falando, muita coisa. Mas qualquer coisa que eu fale hoje, ela se torna institucional. Porque ele levou um problema dele com ele mesmo a público. E se eu respondo, eu estou trazendo mais um problema para dentro do Vasco. Mas eu ia responder como Pedrinho, e não como presidente. Então eu não posso nem responder publicamente. E isso não quer dizer que eu estou consentindo com o que ele está falando. E as coisas que ele fala muito mais sobre ele do que sobre mim. Então, o momento certo do Pedrinho falar vai chegar. Agora, quem quiser acreditar nas coisas que ele fala, acredita. Eu não vou dar resposta para ele. Estando presidente, mesmo que ele me ataque na física. Só quando eu sair daqui e der uma entrevista com o Pedrinho, que automaticamente ela vai virar institucional. Agora, quando eu não estiver mais presidente, eu posso falar tudo que eu tenho para falar. Mas ele trouxe um problema pessoal, que para mim não é pessoal, é dele com ele mesmo, a público. E me entristece muito, me entristece muito. Você diz o quê? Renunciar? Abrir mão da cadeira, sabendo que você não vai estar, não vai ter condições. Rodrigão, entre a gente não tem mesma hora. Você diz renunciar. Ou renunciar, ou indicar uma outra pessoa, você assumir. Sair antes do tempo do término do mandato. É. Quantos presidentes passaram antes de mim que fizeram um trabalho excepcional ou que não fizeram um trabalho excepcional, que foram ruins, como para muita gente eu estou sendo, que tiveram que renunciar ao cargo? Não houve. Se eu renunciar ao cargo, o que você, não estou falando, nem sei se você é vascaíno, mas só para exemplificar, você como vascaíno, o que você olharia para mim e falaria, mesmo eu fazendo uma gestão horrível na tua concepção, se eu renunciar? Eu como jornalista ou eu como vascaíno? Você como vascaíno. Eu como vascaíno. Se sentiria bem ou acharia que eu era um covarde? Não, eu acharia que pelo amor que você tem ao Vasco, a partir do momento que você sabe que o resultado não vai vir, até para justificar esse amor, passar de repente para alguém que possa fazer. Você tem 100% de certeza que a torcida vai pensar isso? Porque se eu tiver 100% de certeza que a torcida ache que eu sou o maior problema do Vasco, eu saio agora. Se a torcida do Vasco de verdade falar assim, cara, você é o problema, porque a gente está aqui quebrando a cabeça todo dia para achar diversas soluções para o Vasco. Entramos em RJ, estamos reestruturando, estamos pagando as dívidas, estamos fazendo melhoria no CT, estamos tentando ser competitivo dentro do campo. Os resultados não estão saindo. Estamos tentando achar as soluções. Se a solução é tão clara assim para as pessoas que o problema sou eu, vou embora agora, pô. Se é tão convicto isso, zero problema, Rodrigo. Zero problema. Mal para o Vasco eu não quero fazer. Escutar a torcida mandar eu sair do Vasco, escutar que que o Vasco não precisa de mim, escutar a torcida me mandar para aquele lugar, me machuca, porque eu sou Vasco e eu fui criado ali, como se fosse, eu já falei isso, como se fosse um familiar. Não adianta que eu não tenho coração de pedra, cara. Eu sou um cara extremamente emocional e sensível. Ponto. Isso tira a minha capacidade de trabalhar e me dedicar? Não. Não. Fico triste pra caramba, mas eu tenho que trabalhar. Agora, se eu sou o problema do Vasco, de verdade eu saio, cara. Saio agora. Se a torcida achar isso. Se a gente tiver 100% de certeza que é isso, que eu acho que não tem como mensurar, mas você que está aí no dia a dia
pode ter a percepção melhor do que eu saio. Obrigado pela sua audiência aqui no Gol UFC, o seu canal no YouTube. Mete o dedo no like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Um abraço e até a próxima.